Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos chamar aqui os nossos amigos e amigas para participar com a gente dessa live maravilhosa. Quem for chegando, vai me falando um oi, tá bom? Para eu saber que você tá aqui. Ok. Vou chamar aqui o pessoal. E você que tá aí chegando, já encaminha também essa live para uma amiga, para alguém que você conheça, que você ama muito. Vou mandar aqui, gente. Tô meio ceguinha, mas eu tô mandando aqui a live para todo mundo. Bora convidar essa mulherada para participar com a gente de um tempo muito abençoado. Oi, Sandra, bom dia. Esperar o pessoal chegar, nós vamos falar hoje sobre identidade. Queria tentar fixar aqui um comentário, mas eu não tô conseguindo achar. Bom dia, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre identidade. Convidei vocês esses dias. Precisamos se encontrar, né, Sandra? Precisamos marcar nosso encontrinho aqui no Rio. Acho que vai rolar na quarta-feira um encontrinho. Mulherada que for entrando, já vai avisando as amigas, tá bom? Tá calor aí onde vocês estão? Porque aqui tá quente. Jesus amado. Hoje tá um dia até gostoso aqui no Rio, né, Sandra? Tá meio nublado. Não tá tão quente. Pelo menos, aparentemente, vai ficar um dia bem gostosinho. Eu não sou muito do calor, então não curto aquele calor insuportável. Tá agradável, tá gostoso. Gente, eu tô chamando aqui, ó, as amigas, tá? Então, espera um pouquinho aí que nós vamos... Eu vou até colocar aqui uma musiquinha que eu quero compartilhar com vocês. Tá me ouvindo bem, Sandra? Tá bom aqui o áudio? Eu mudei o lugar hoje de fazer a live, eu tô preocupada porque por causa do barulho de fora, né? Aqui é muito ruim onde eu tô na cozinha e aqui acaba sendo um pouquinho mais barulhento do que é no quarto. Mas eu preferi vir aqui, que eu acho que é mais aconchegante, tem mais cara de casa igual de todo mundo, né? Tô aqui com meu cafezinho. Oi, ideia, ó. Cafezinho não, tô tomando um cappuccino hoje, mas eu tô decidida a cortar o cappuccino de vez da vida. Preciso cortar o tal do cappuccino. Bom dia, Maria, bom dia, Andreia. Saudade de vocês. Como é que vocês estão? Me conta. Contem-me. Como é que vocês estão? Nós vamos falar hoje sobre identidade e eu vou falar pra vocês que essa semana nós vamos falar de um assunto bem legal. Eu vou abordar o assunto identidade, mas eu vou falar sobre o quanto nós temos uma identidade espiritual, uma identidade que Deus nos deu, e o quanto nós temos uma identidade terrena, né, arcaica, vamos dizer assim, uma identidade que foi trazida para nós através dos nossos pais, dos nossos familiares, do lugar onde nós vivemos, e o quanto isso impacta na nossa vida, para nós tomarmos as nossas decisões, para nós conquistarmos aquilo que nós queremos.
Então vai ser um assunto bem legal, tá? Nós vamos tratar do corpo, da alma e do espírito, tá bom? Eu tenho falado sobre identidade já há bastante tempo, mas eu estou sempre falando sobre identidade no quesito espiritual, que é a nossa base, mas hoje eu vou querer falar para vocês um pouquinho sobre a nossa alma, né? E também sobre o nosso emocional, tá bom? Então, essa semana nós vamos falar sobre isso. Amanhã nós vamos falar sobre propósito. E a partir de quarta-feira nós vamos falar sobre o porquê de nós não conseguimos desatar os nós das nossas vidas e viver uma vida na mesmice. Por que que nós não conseguimos progredir? Por que nós não conseguimos ir além? Por que é que nós não conseguimos dar os nossos passos de fé? Por que é que nós não conseguimos alcançar, talvez? Porque a gente fica sempre correndo atrás do rabo, né? Aquela coisa, vamos ficar correndo atrás do rabo o tempo todo, o tempo todo. Então nós vamos falar sobre isso. Estão preparadas? Convida aí alguém para entrar com a gente nessa live. Eu sei que é a primeira live, ela vai ser uma live mais rapidinha, vamos dizer assim, né? Uma live onde a gente vai falar. Segunda-feira é um dia complicado, porque o pessoal tá cheio de coisa para fazer, mas não tem problema. Eu vou deixar a live salva depois e eu vou colocar essa live, acho que lá no YouTube, tá bom? Pra poder ficar salva lá, que aí eu consigo guardar os meus vídeos, tá bom? Bora falar então sobre o que interessa? O que vocês acham? Vou começar aqui falando sobre o que interessa. Bora? Então vamos lá. Ah, peraí, deixa eu só ver aqui que tem uma... Peraí. Eita, tem que chamar uma pessoa aqui que falou que era pra eu lembrar ela. Peraí, quem tá aqui não vai embora. Espera aí que eu já volto. Eu tô aqui, quer dizer, não vou embora. Eu vou chamar vocês. Vou chamar o povo, peraí. Aí. Como é que tá em Rio Claro, gente? Me conta. Chovendo. Então bora lá. Bom dia. Bora então falar do nosso assunto? Nós vamos falar então sobre identidade. Eu quero lembrar vocês que tudo que nós vamos conversar aqui, eu vou tratar desses 3 pilares, tá? Do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Porque eu creio que nós somos trinos, tá? Eu creio que a gente foi gerado em Deus com uma estrutura trina, né? Com o corpo, com a alma, com o espírito. E eu acredito muito que a nossa identidade está totalmente ligada a essa integração, integridade de corpo, alma e espírito. É impossível que a gente consiga ter uma identidade clara, ter uma clareza de vida, se nós não estivermos assim, pelo menos tentando ter um equilíbrio nessas 3 áreas das nossas vidas, né? O nosso emocional, o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Quem for entrando vai me dando um oi aí. Saudade de fazer live com vocês, mulherada linda. Lembrando que o princípio que eu trato é bíblico, né? Eu creio que a Bíblia é a verdade, ela é a palavra de Deus, ela é, pra mim, o fundamento, tá bom? E eu vou trazer, durante essa semana, eu vou trazer e vou trabalhar alguns aspectos da nossa vida emocional. Então, durante essa mini jornada, vamos dizer assim, bom dia, Natália, bom dia, Michele, bom dia, Darlene. Durante essa nossa jornada aqui, esses dias que a gente vai conversar, eu vou abordar muito sobre a nossa alma, tá bom? Eu quero trabalhar com vocês nesses dias a nossa alma. Bom dia, linda. Eu quero que nós entendamos que se a gente tiver o nosso espírito linkado com Deus, alinhado com Deus,
tiver tudo bem espiritualmente, mas se a nossa alma tiver ferida, tiver inosada, tiver amargurada, nós não vamos ter uma vida próspera, nós vamos ter uma vida de cumprir o propósito, entende? De cumprir o nosso destino, vamos dizer assim. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Eu preciso que vocês me falem, porque eu tô num lugar aqui que tá fazendo bastante barulho, tá tendo obra, e eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo certo. Se não tiver, eu tenho que mudar de lugar. Fala pra mim sim ou não, ou faz um joinha. Então vamos lá. Lá em Gênesis 1, 26 vai falar assim: façamos, pois, o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Deus decidiu fazer o homem, ele olhou pro Filho, ele olhou pro Espírito Santo e falou: vamos fazer uma pessoa para ser a nossa imagem, a nossa semelhança? Vamos fazer alguém que possa se relacionar conosco? Vamos fazer um humano, um ser humano que possa receber de nós tudo aquilo que nós temos para dar para ele? Vamos fazer uma escultura perfeita? Vamos desenhar uma pessoa que é capaz de revelar quem nós somos no todo? Tá travando, Darlene? Será que é a minha internet ou será que é a internet de vocês? Dá uma olhada, todo mundo aí, fala pra mim se tá bom, se não tá bom. Oi, Poli, bom dia. Oi, Su. Fala pra mim se a voz tá boa, se tá travando, se não tá travando, se tá com delay. Eu preciso saber. Acabamos de começar, Su. Eu tava aqui enrolando com a mulherada, falando pra elas que eu tô tomando um cappuccino enquanto vocês chegavam. Eu sabia que vocês iam atrasar um pouquinho. Ó, cappuccino pra nós. Então tá bom. Que bom que melhorou. Então vamos lá. Eu tava conversando aqui com as meninas e tava falando pra elas. Ah, então tá bom, pô. Que nós vamos falar essa semana sobre identidade, propósito, né? Hoje eu vou falar sobre propósito, vou falar sobre nossa identidade, sobre identidade, amanhã eu vou falar sobre o nosso propósito, e na quarta-feira eu vou falar do porquê que a gente não consegue viver o nosso propósito na integridade. Por que muitas vezes a gente não consegue fazer com que a nossa vida seja uma vida com ritmo constante, sabe? Que a gente fica naquele alto e baixo, porque a gente às vezes fica correndo atrás do rabo, vivenciando as mesmas situações. Parece que você dá um passo pra frente e 3 pra trás, depois você dá 5 pra frente e 5 pra trás, e fica naquele marasmo, e a gente às vezes não consegue entender, fica culpando Deus e o mundo, o governo e etc e tal, e a gente não consegue entender por que a gente não flui, por que é que a gente não consegue ir além, por que a gente não consegue dar o próximo passo. Então, eu tava explicando aqui que existe uma base para tudo isso, existe um fundamento. E o meu fundamento é um fundamento bíblico. Eu creio que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, então eu vou me basear na Bíblia. Porém, eu vou trazer para vocês toda a parte das nossas emoções, porque eu vou trabalhar com vocês exatamente nessa área. Porque, biblicamente falando, nós podemos estar bem, espiritualmente falando, nós podemos estar alinhados, mas a gente às vezes está com a nossa emoção muito machucada. Eu tô falando isso porque eu vivi isso. Tinha nascido de novo, tinha um relacionamento com Deus, frequentava, servia, trabalhava na igreja, mas estava totalmente desalinhada nas minhas emoções. Enquanto eu não curei as minhas emoções, enquanto eu não tratei das minhas feridas, porque Deus, ele vai tratar assim no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Ele vai nos levar a restaurar a nossa vida numa integridade. Então nós vamos precisar ter um olhar durante esses dias aqui para a nossa vida como essas 3 áreas. O que é que eu tô fazendo com a minha vida? O que é que eu tô fazendo com aquilo que eu tenho nas minhas mãos, né? O que eu tô fazendo com o meu corpo, o que eu tô fazendo com a minha alma, o que eu tô fazendo com o meu espírito.
Então, aqui em Gênesis 1:26 vai dizer assim que Deus disse isso, né? Façamos, pois, o homem a nossa imagem e semelhança. Por que Deus fez o homem? Qual que foi o desejo do coração de Deus? O que Deus queria com tudo isso? Deus queria revelar a sua glória. Deus queria compartilhar daquilo que ele era. E lá no céu, eles estavam Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele decidiu, na sua benevolência, na sua infinita graça e misericórdia, compartilhar com a gente essa vida que ele tinha. E ele queria dizer para nós assim, olha, eu não quero mais ser um homem, um Deus egoísta, né? Deus nunca foi egoísta, mas eu não quero viver aqui só com isso. Eu quero ter muitos filhos, eu quero ter uma família, eu quero compartilhar a vida. Porque Deus, ele é isso, né? Ele é multiplicação, ele é vida. Então, para que o homem possa entender a sua identidade, ele precisa entender que Deus um dia o desejou, que Deus um dia o quis, que Deus um dia parou tudo que estava fazendo e falou, façamos, pois. E aí, nesse dia, ele nos gerou, nos fez homens e mulheres segundo a sua imagem e a sua semelhança, depositando em nós tudo que havia nele. Ah, Zuleika, tudo que havia nele, então por que o homem é mau? Porque o homem se perdeu no meio do caminho. Mas isso é um assunto para uma outra live, tá bom? Desse desvio que o homem teve. Então eu quero que você preste bastante atenção, para que você entenda a sua identidade. Você foi criado em perfeição. Você foi criado porque Deus um dia, lá em Salmo 139, vai dizer assim, ó, eu te formei no ventre da sua mãe, quando nada existia, quando você ainda era uniforme, quando não tinha nada, eu fui lá e soprei vida sobre você. E aí você veio a existir. Deus nos desenhou. Isso é um princípio que guarda o nosso coração e guarda a nossa alma, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Quando nós entendemos que Deus nos desejou, que Deus nos formou e que cada coisinha que existe em nós foi desenhada por Ele, designada por Ele, nós vamos alinhar nossa alma. Quando que nós vamos alinhar nossa alma? Quando vier sobre nós aqueles pensamentos de comparação, aqueles pensamentos de, eu não sou capaz, eu não sou tão bom assim. Aquele sentimento de dizer assim, por que fulano é melhor que eu? Por que eu não tenho cabelo cacheado? Por que os meus olhos não são azul? Não, se eu tivesse meu cabelo todo cacheado, eu seria muito mais feliz. Digo de mim mesma, porque eu sou uma pessoa que amaria ter um cabelo black. Então, quando nós entendemos que Deus nos fez, essas coisas elas se tornam pequenas. Agora, quando nós não entendemos que Deus nos fez, essas coisas se tornam grandes. Então você vai questionar a cor dos seus olhos, o seu cabelo, o corpo que você tem, porque você não vai estar alinhado com aquilo que com aquilo que Deus fez, que foi, eu te fiz, quando nada existia, no oculto do ventre da sua mãe eu soprei vida para que você viesse a existir, e eu ali te fiz assim. A gente não pode não querer, é errado não estar feliz com o que nós temos. Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que quando há esse desalinhamento mesmo, sabe? Quando isso é muito forte, quantas pessoas não conseguem se olhar no espelho porque elas estão totalmente desvinculadas do plano eterno mesmo e daquilo que Deus as formou para ser. Quantas pessoas estão desvinculadas e aí elas começam a culpar a cor dos olhos, do cabelo, o peso que elas têm, porque elas estão desalinhadas. Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido pra vocês o que eu tô falando? Bom dia pra quem entrou. Bom dia, Dani. Bom dia, Pri. Tá fazendo sentido? Coloca pra mim sim ou não, ou um coraçãozinho pra eu entender que tá fazendo sentido. Manda aí coraçãozinho. A cena faz alguma coisa, um sinal de fumaça. Entende? Que bom. É isso. Então, o que eu quero conversar com vocês nessa manhã? Para que a gente possa, durante essa semana, construir um fundamento para a gente entender. Eu preciso ir para um lugar. Eu preciso chegar num lugar. Que lugar você quer chegar? Eu quero chegar numa vida profissional realizada. Tá, mas se você não conserta aqui o seu fundamento, você não vai conseguir chegar no seu profissional perfeito, desejável. Por quê? Porque você tá com toda a sua estrutura desalinhada.
tem uma coisa, eu vou até fazer um desenho aqui, vou ver se eu consigo, que a gente... que depois eu vou falar isso pra vocês nas próximas aulas, eu vou compartilhar com vocês aqui, mas eu vou fazer um desenho aqui meio... Peraí, mulherada, não foge daqui não. Ó, eu falei pra vocês pegar papel e caneta, né, porque vai ser muito bom se vocês conseguirem anotar algumas coisas que fizer sentido pra vocês, tá? Eu tenho aqui, nossa, ficou horrível, mas tá tudo certo. Ó, conseguem ver isso aqui? A Sueli tá aí, né? A Sueli, ela é arquiteta, ela vai poder falar sobre isso. Pensa assim, ó. Nós somos uma construção, tá? A gente vai falar que a gente passa por várias fases da nossa vida e nós somos uma construção. Eu não vou pro próximo assunto do outro dia, mas eu preciso falar isso pra vocês aqui, ó. Nós somos assim, ó. Exatamente desse jeito, tá? Temos uma base aqui, ó, e depois nós vamos depois eu vou falando pra você desses níveis aqui, pra que a gente possa chegar a essa plenitude aqui. Só que muitas vezes a gente quer virar de cabeça pra baixo esse triângulo. A gente quer chegar nesse ápice aqui, ó, sem fazer isso aqui. E não tem como. Por quê? Porque não tem estrutura. A gente às vezes quer alcançar o pico da nossa vida, o lugar mais alto, mas a gente não tem fundamento. Gente, minha unha tá horrorosa, porque eu vou fazer amanhã, porque faz 30 dias que eu não vou pra Rio Claro mais e eu tô com as unhas feias, tá bom? Mas tá tudo certo. Não olhem para elas. Então, pensa assim, ó, se você quer alcançar esse lugar, mas você não sabe isso aqui, você não vai conseguir chegar aqui. Porque você vai pular a etapa. Aí você vai querer viver isso aqui. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Você vai viver isso aqui. Só que uma hora ou outra, a vida vai fazer isso com você, ó. E você vai ficar desequilibrado. Por quê? Porque não existe nenhum ser humano capaz de alcançar nada na vida se ele não estiver fundamentado com uma estrutura. A Su, ela é arquiteta. E outras pessoas aqui também sabem disso. Não tem como uma casa permanecer em pé se ela não tiver firmes fundamentos. Não tem como uma casa permanecer se ela não tiver feito lá as suas fundações. A minha casa, em Rio Claro, ela teve que fazer fundações de 7 metros para baixo, porque ela era num solo muito arenoso, algo assim horrível. Então minha cunhada, quando construiu a casa, teve que fazer uma perfuração muito, muito longa até chegar num lugar onde era terra firme. Então imagina o quanto de fundamento precisa para que uma casa fique em pé. Isso nós estamos falando de algo que é terreno. Agora imagina o quanto existe de necessidade de termos um fundamento espiritual, emocional e físico para que a gente alcance o pico da nossa vida. E é aqui, ó, nesse lugar que a gente vai começar a trilhar esses fundamentos. É aqui, ó, primeira infância, segunda infância, juventude, vida adulta, para que a gente chegue ao ápice da nossa vida. Exato, olha o que a Su falou. Pensa assim, ó, é a mesma coisa da gente pegar uma criança ou um bebê e colocar ele para dirigir uma Ferrari. Nem nós, a Su também tem uma filha que dirige, nem nós, que não estamos acostumados com um carro de uma velocidade muito alta, a gente consegue dirigir um carro de corrida. Imagina viver uma vida, né, com algo que Deus tem pra nós, desejou pra nós, mas se nós não tivermos com as nossas emoções alinhadas. Então, percebe que assim, o nosso espiritual tá pronto. Deus desejou nos ter, Deus desejou nos fazer, Deus desejou nos formar, Deus sonhou com isso, Ele tinha um propósito nisso. O propósito dele era revelar
para nós quem ele era e que nós revelássemos a glória dele para os outros. O desejo de Deus era: eu quero compartilhar do que eu tenho, eu quero uma família, eu quero compartilhar a minha vida. Quando a gente casa para quê? Para revelar o amor. A gente casa porque a gente tem desejo de revelar o amor. Que amor? O amor que eu tinha eu e o meu marido, e agora eu quero revelar esse amor pro mundo. Como? Gerando filhos. E os meus filhos vão ser a expressão do meu amor. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Acompanhar o meu raciocínio, que às vezes eu sou meio louca. Então, entender essa dinâmica, né, da nossa vida, da nossa identidade, é primordial. Nós precisamos entender que nós fomos desejados por Deus. Para isso, ele desejou nos ter. Mas existe algo dentro de nós chamado alma. E a nossa alma, por causa do pecado, ela se distanciou de Deus. Por causa do que Adão fez, né? E se fosse eu ali, faria a mesma coisa. Se fosse você faria a mesma coisa. Porque está debaixo da soberania de Deus. Então todos nós, ainda que a gente se ache, não, se eu fosse Adão, eu tava lá até agora na eternidade. Tava nada. Não tava, porque aqui você não tá revelando Deus, quanto mais lá na glória, que era tudo perfeito. Então, a nossa alma se distanciou de Deus. E quando a nossa alma se distanciou de Deus, entrou algumas coisas na nossa vida, na nossa alma, que foi o abandono, a rejeição, a culpa, o medo. E essas coisinhas que entraram na nossa vida, a culpa, o medo, a rejeição, o abandono, eles são partes ainda da nossa vida até hoje. Isso foi sendo geracional nas nossas vidas. Aí a Bíblia vai dizer assim, olha, como por um único homem entrou o pecado, assim também por um único homem entrou a salvação. Da mesma forma que através de Adão nós recebemos a culpa, o medo, o abandono, a rejeição, em Cristo Jesus nós recebemos um novo nome. Agora vocês são filhos, adotados, lavados, redimidos. Então a nossa identidade em Cristo ela é restaurada. Só que, gente, mesmo tendo a nossa identidade restaurada em Cristo, nós precisamos restaurar as nossas emoções. Porque se nós não restaurarmos as nossas emoções, nós vamos viver em crise de identidade. Por quê? Porque o nosso espírito está pronto, mas a nossa alma está adoecida. Nós ainda carregamos dentro da nossa alma a rejeição, a culpa, o abandono, o medo, a vergonha. Tá fazendo sentido para vocês entender o porquê que nós precisamos compreender a nossa identidade de uma forma profunda e estar disponível para que Deus cure as nossas emoções, para que a gente possa subir o degrau e para que a gente possa alcançar o pico das nossas vidas, cumprindo de fato o seu propósito de uma maneira excelente, de uma maneira que vai honrá-lo? Tá fazendo sentido para vocês? Faz sentido para vocês isso que eu tô falando? Me ajuda aí. Comenta aí um coração ou um joinha, se vocês estão me entendendo. É isso. Então, o que eu vou falar com vocês durante essa semana? Eu vou trabalhar agora, eu vou entrar numa área que a gente já entendeu, então, que Deus nos desejou. Se ficou alguma dúvida sobre isso, vocês podem me mandar depois um direct, tá bom? Pra gente falar sobre isso. Se você tem... se você tiver alguma dúvida em relação a isso, tá? Ao desejo que Deus teve sobre as nossas vidas. Se você não acredita nisso, ou se você tem alguma dificuldade em entender essa parte que eu tô dizendo pra você, me manda um direct que eu vou conversar com você, tá bom? Mas agora eu quero falar de uma coisa que é
o problema que eu mais ouço em todos os atendimentos que eu vou ter, em todas as conversas, em todos os aconselhamentos, em todas as áreas que eu já conversei com pessoas, por qualquer motivo, elas me falam sempre as mesmas coisas. Ou eu não consigo perdoar, ou eu me sinto culpado, ou eu me sinto abandonado, ou eu não me sinto suficiente, ou eu me sinto rejeitado, ou eu tô buscando incessantemente todos os dias algo que nem eu sei o que é. Porque a alma dessas pessoas está totalmente desalinhada e ferida e machucada. E aí elas vão buscar algo e elas nem sabem o que elas estão buscando. Elas vivem um ciclo repetitivo, elas vivem entrando em relacionamentos abusivos, elas vivem entrando em relacionamentos tóxicos, elas vivem expressando também uma toxicidade, elas vivem sendo uma pessoa às vezes narcisista, vitimista, controladora, porque a sua alma está adoecida. Porque a sua alma não tem convicção do que é. Porque ela ainda está tentando fazer parte. E algo que eu quero conversar com vocês é que nós vivemos num sistema, que lembra que eu falei pra vocês agora no comecinho que Adão passou isso pra nós? Pois é, Adão passou pra nós todos esses sentimentos, vamos dizer assim, ele passou pra nós essas emoções, né? E aí a gente vai vivendo a vida e acha que isso é natural, faz parte da vida. E a gente às vezes não entende por que é que algumas coisas doem muito em nós. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu quero que você olhe para a história da sua vida e perceba no seu núcleo familiar, porque cada um tem uma dor, cada um vai expressar uma dor de acordo com o seu sistema. Fala para mim se você se vê na história dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, dos seus primos. Se você se vê repetindo padrões. Exatamente, Darlene. Exatamente. Fala pra mim aqui, me responde se você consegue ver. Oi, Tuca, linda. Responde pra mim se você consegue se ver repetindo os padrões da sua família. Os padrões da sua mãe, da sua irmã, da sua tia, da sua avó, da sua bisavó, da sua trisavó, tataravó. Fala pra mim assim, coloca assim, me vejo. Pra eu saber se vocês conseguem perceber. Ah, mas eu não tô entendendo a sua pergunta. Por exemplo, a minha mãe era depressiva e eu tenho depressão. A minha avó teve câncer, eu tenho câncer. A minha tia, minha avó, minha bisavó separou, eu também me separei. Ah, a minha avó teve aborto, eu também tive. Ah, Você consegue se ver na história da sua família? Porque isso é identidade emocional. Nós estamos falando de identidade espiritual e agora eu vou falar sobre identidade emocional. Identidade emocional tem tudo a ver com o núcleo onde você está inserido, com o seu sistema familiar. Tá fazendo sentido para vocês? Deixa eu ler aqui o que a Su falou. Ó, a Tuca falou, me vejo. A minha mãe arrumava a roupa de meu pai, fui repetir e me dei mal. Não. E me danei aqui, em casa, kkk. Olha, eu não preciso disso. Larguei mão de tudo. Tá tudo certo. Fiquei assustada, mas deu continuidade de não fazer. Isso aí. Família do meu pai tem problemas com depressão e bipolaridade. Faz muito sentido. Exato. O que acontece, gente? Nossa alma sabe. A nossa alma sabe das coisas. Sabe assim, quando você pega um bebê e
o bebê não tem entendimento, né, do certo, do errado, não é assim que a gente fala? Não, ele não sabe nada. Ele não tem entendimento. E de fato, psiquicamente falando, o bebê não sabe não até uma certa idade. E pasmem pra vocês, a gente demora até os 24 anos pra formar o nosso cérebro de maneira total. 24, 25 anos. É terrível, porque eu falei, meu Deus, 25 anos já tinha 3 filhos. Eu era uma criança. E eu nem sabia o que eu tava fazendo. Mas essa criança que não sabe nada, essa criança que é ingênua, que é imatura, que não tem nenhuma psique formada, ela é capaz de sentir o quê? Medo, rejeição, vergonha. Quantas crianças você não fala oi pra titia, ela faz assim, ó. Quantas vezes você não fala oi pra titia, ela faz birra. Quantas vezes a criança, você vai levar ela pra algum lugar, ela fica assustada, ela não quer. Por quê, gente? Porque nós recebemos essa herança. Geneticamente falando, a gente continua como que eu vou dizer? Compartilhando nossos genes até a 6ª, 7ª geração. Até a 4ª geração é muito forte. O meu pai é daltônico, meus 3 filhos são daltônicos. A possibilidade dos meus netos serem daltônicos é de quanto? 50%. Quase 100, né? A não ser... Se por acaso um dos meus filhos casarem... Não, a possibilidade dos meus netos terem, não. A possibilidade dos meus bisnetos. A possibilidade dos meus filhos terem filhos homens... Nossa, fugiu a palavra, acabei de falar. Me lembra. Daltonismo é 50%, porque a não ser que eles tenham, eles casem com uma mulher que tenha também esse gene do daltonismo, os filhos deles não herdarão. Agora, os meus netos, a probabilidade é grande. Por exemplo, o meu irmão não tem daltonismo, mas os meus netos têm, porque a mamãe carregou para os filhos a genética do papai. Então, o Y do meu pai veio com esse gene do quê? Do daltonismo. E eu reproduzi na vida dos meus filhos. Agora, as nossas emoções é a mesma coisa. Nós vamos reproduzir as nossas dores na vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Tá fazendo sentido pra vocês? Então, o que a gente precisa entender é aonde a minha alma está linkada para que a minha identidade esteja deturpada como ela está. Aonde é que a minha alma está amarrada, ennosada, cheia de entrelaços para que eu esteja vivendo o que eu estou vivendo, para que eu não consiga viver aquilo que eu preciso viver, que é chegar no topo da vida com satisfação, com prosperidade, com alegria, sem quebrar os fundamentos, sem quebrar o que tem que ser feito. Aonde é que a nossa alma está apegada? Quais são as heranças que nós recebemos dos nossos antepassados? Qual é a herança que nós recebemos dos nossos pais? Eu quero que você coloque pra mim aí, pra eu saber que a nossa aula, gente, vai ser uma live meio aula, tá bom? Eu quero, porque assim, pra mim não tem nenhum sentido eu estar aqui falando isso pra vocês e vocês não mudarem de vida e vocês não serem transformados. Porque senão, pra mim, não faz sentido nenhum. Eu vou deixar, só que eu acho que vou deixar salva lá no YouTube, tá bom? Eu quero que você coloque pra mim uma dor sua. Eu sempre me sinto rejeitada. Eu sei que você fala assim, não quero colocar porque eu vou ficar exposta. Deixa eu falar uma coisa pra você. Sabe quando a ferida tá com aquela casca? Já caiu, já machucou? Às vezes acontece isso, né? Quando a gente era criança acontecia muito isso. A gente caía, machucava, batia ali, aí ficava aquela crosta, né? Aquela casca grossa em cima. Quantas vezes aquilo depois não começava a inflamar em volta? Ficar vermelho, quente, ficar
aquela coisa horrorosa, às vezes até tinha cheirinho ruim. Aí, quando a gente resolvia mostrar pro pai e pra mãe, tinha que fazer o quê? Arrancar a casca, lavar, esfregar, passar o quê? Um mercúrio, não, um metiolate. É isso aí, Su. Sabia que um dos meus filhos queria servir na aeronáutica, né? E aí descobriu que ele era daltônico, não podia. Só que agora existe um programa para os daltônicos, para eles poderem voar. Então, muita coisa tem mudado já nessas coisas. Mas assim, infelizmente mesmo, o daltonismo atrapalha alguma coisa. Porém, o meu filho mais velho, ele é daltônico, é o mais alto nível de daltonismo da casa. E ele é o que mais edita foto bonita, porque a foto dele fica extraordinária. Ele vê coisas que a gente não vê. Então, as fotos que ele edita ficam maravilhosas. Eu falei, se você não fosse médico, você podia trabalhar com imagem, porque você seria ótimo. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Quantas pessoas aí, quantas de vocês já passou por isso? Quantas? Eu lembro, gente, que uma vez eu peguei bicho de pé. Quem nunca, né, pegou bicho de pé? Eu devia estar andando em algum lugar que não devia, algum passo, alguma coisa, e aquilo começou e coçava muito, coçava, mas eu não falava pra ninguém, porque eu já tinha uma fama ruim, né, de ser porquinha. Então aquilo doía muito. E quando viram o meu pé como tava enorme, aquele bicho de pé, horroroso. E o que tem que ser feito? Abrir, limpar. Talvez se eu tivesse reclamado, oi filho, entrou e saiu, mas beijo. Às vezes se eu tivesse reclamado na primeira vez, não teria ficado daquele tamanho, não tivesse ficado daquele jeito. Outra vez eu caí de bicicleta, ralei todo o joelho, inclusive aquela música do porque um joelho ralado dói bem menos coração partido, é verdade. Eu tava brincando e eu caí, ralei o joelho, deu ponto. Pensa se eu parei. Não parei, gente. Aí o que aconteceu? Eu abri o ponto. Ficou uma tristeza. Até hoje eu tenho a marca no joelho. Mas o que acontece? Por que eu tô falando sobre isso? Porque a gente precisa expor as nossas dores, a gente precisa expor as nossas feridas. Se a gente não expor as nossas feridas, a gente não vai ser curado. Uma das coisas que faz com que o homem continue adoecido é o que Adão fez. Adão se escondeu. Quando Deus perguntou pra ele assim, Adão, cadê você? Ele falou assim, eu tive medo e me escondi. Não quero contar pro Senhor o que aconteceu, porque dói demais. Eu tô com vergonha. E a gente às vezes tem vergonha da nossa dor. Você não precisa ter vergonha da sua dor. Você não precisa ter vergonha da sua história. Você não precisa ter vergonha daquilo que você sente. Você precisa trazer para a luz. Enquanto você não falar sobre as suas dores, você continua sendo escravo, continua escondido e continua não vivendo o que Deus quer que você viva. Se Adão tivesse até hoje lá, não tivesse sido exposto, nós estaríamos em morte eterna até hoje. Ainda bem que Deus foi lá e ó, Adão, cadê você? Então eu quero dizer uma coisa pra você com toda a autoridade. Deus está dizendo pra você hoje, ó, eu tô aqui na porta do teu coração batendo, dizendo, ei, abre essa porta, eu quero curar suas emoções, eu quero curar suas feridas, eu quero entrar não só na sua vida espiritual e tornar você um novo ser. E não só continuar tendo uma relação com você como eu já tenho de pai e filho, porque eu sou o teu pai. Mas eu quero que você tenha a sua alma curada, amadurecida, fortalecida para que você possa viver para minha glória e cumprir o seu propósito de chegar a esse lugar. Então, com toda ousadia, intrepidez e vontade de Deus, dá uma sondada aí por 3 segundos no seu coração e coloca aqui para mim, eu tenho essa dor. Qual é? A rejeição? O abandono? A vergonha? Qual é a dor que você tem repetido? A arrogância? O medo? A soberba? O divórcio? A violência? O adultério? Enfim, não sei o que é. Qual é a sua dor? O que é que você tem dado continuidade nas suas dores familiares que você tá trazendo pra sua vida e você continua vivendo a mesma coisa, você não consegue sair daí.
Eu vou esperar aqui um minuto, uns segundinhos para que vocês coloquem aqui para mim. Ó, a Dá colocou relação de abandono. Eu não vou ler porque ela vai ficar salva. Eu não quero que vocês se sintam expostas, mas eu vou ler, tá bom? Mas eu não vou falar os nomes. Uma marca de fivela de cinta na perna pelo meu pai, por causa da minha irmã, e que ela não tinha culpa nenhuma. Então, e essa dor, essa que você colocou aqui, essa cena que você tá falando, ela te faz ter qual emoção, qual sentimento você tem quando você passou por isso ou quando você se lembra disso. Só a emoção, o sentimento que você tem em relação a isso é: eu me senti abandonada, eu me senti trocada, eu me senti... Tem um nome, isso tem um nome. Tudo que acontece nas nossas vidas tem um nome. E o melhor de tudo é que as nossas emoções, elas só vão diagnosticar um autor das nossas dores. Nó, muito bom que você colocou. Quero que ela peça perdão e só isso. Nós vamos falar sobre isso, eu vou deixar aqui pra você guardar. Que nós vamos falar sobre isso na quarta-feira. E eu vou deixar você ainda pensando sobre isso, tá? Não vou responder você agora. Porque o que acontece? A gente, às vezes, espera que o outro venha e faça um ressarcimento. Só que muitas vezes isso não é possível acontecer, isso não vai acontecer. E quando você entender tudo que você tem perdido ou deixado de conquistar por esperar esse ressarcimento, você vai abrir a sua caixa de Pandora. Então, não perde as outras lives, porque eu vou falar sobre isso. Entende? Vocês conseguem entender que essa ferida que tá aí latente dentro de nós, essa dor que tá latejando, eu começo e não termino as coisas. Eu não consigo finalizar nada. Por que eu começo e não termino? Por que eu começo um monte de coisa e não termino? Porque às vezes, eu vou falar sobre isso amanhã. Às vezes a gente não consegue eu entendo. A gente vai entender que eu perdi aqui o fio porque eu tava lendo. Vocês caíram, gente. Desculpa. Não. Voltei. Meu tripé caiu aqui, ó. Fica aqui inteiro. É um assunto polêmico, né, gente? Por que é que a gente não consegue, então, ir além? Porque nós estamos presos nas nossas dores. Olha aqui, medo de não ser uma boa mãe. Por quê? Por que nós temos esses medos? Medo de não ser uma boa mãe. Qual é a história que está por trás disso? Qual a história que esconde esse medo? Todas as nossas emoções têm uma pessoa por trás. Na quarta-feira isso vai ficar muito claro pra gente, tá? Vai ficar claro porque a gente vai entender que dentro dos nossos relacionamentos, na quarta-feira nós vamos falar de núcleo familiar.
nós vamos entender que o porquê que esses núcleos eles têm tanto poder sobre as nossas vidas. Nós vamos entender essas pessoas que nos feriram, elas ainda são muito influentes na nossa vida, elas ainda influenciam muito na nossa vida. Por quê? Porque nós somos a repetição de alguma coisa. Nós somos a repetição de algo que aconteceu. Nós somos a repetição, ou nós estamos ressoando algo que aconteceu nas nossas vidas, ou na vida da nossa família, ou na história de alguém da nossa hierarquia, dos nossos antepassados, das pessoas que vieram antes de nós. Mas para terminar a live, eu quero que você guarde essas palavras que você colocou aqui no seu coração. Agenda aí, coloca no seu caderninho, e amanhã nós vamos falar sobre elas, tá bom? Eu ia falar amanhã sobre propósito, mas amanhã eu vou mudar. Eu vou falar amanhã sobre o núcleo familiar. E na quarta eu falo sobre o nosso propósito, porque é impossível a gente cumprir o nosso propósito uma vez que o nosso núcleo familiar não esteja limpo, não esteja ordenado. Eu quero só perguntar para vocês se vocês conseguiram entender, se ficou claro para vocês o que eu falei em relação à identidade aqui. Muito bom que você falou, Su, mas às vezes a gente precisa entender isso, e é algo que nós vamos falar sobre isso amanhã. Eu vou falar sobre isso amanhã. Dentro do nosso sistema nós não podemos excluir ninguém, porque quando nós excluímos as pessoas, nós repetimos os mesmos erros ou mantemos eles aprisionados a nós, sentindo as mesmas dores que um dia eles nos causaram. Quando nós excluímos alguém, nós continuamos escravos. Deus não excluiu ninguém, nem quando o homem pecou. Deus tirou ele do céu, né? Do jardim, desculpa. Deus tirou ele do jardim, mas não excluiu a existência do homem. Por quê? Porque Deus é um Deus que inclui. Se Deus tivesse nos permitido excluir, ele teria excluído Adão no primeiro momento, quando ele pecou. Dito assim, ó, camarada, eu te dei todas as coisas perfeitas. E o que você fez? Você deu as costas, então eu vou te excluir. Foi isso que Deus fez? Não, Deus falou pra ele assim, olha, um dia vai vir alguém que vai esmagar a cabeça da serpente, para que você possa de novo ter acesso. Perdão é uma decisão e não um sentimento. Não se dá para excluir ninguém, Su. Não pode. Quando nós excluímos, e nós vamos entender isso fortemente, porque quando nós excluímos, essa alma excluída, ela continua sendo transmitida para nós. Na história, nós vamos falar assim, porque o fulano e o Beltrano, nossa, ele era assassino, ele era ladrão, ele era estuprador, ele era não sei o que, nananana. Ele continua na nossa história, ele não vai embora, nunca. Então, quando você entende, não exclui, você fala assim, apesar dele ser um estuprador, um assassino, um adúltero, um pedófilo, um mentiroso, um abusador, um mentiroso, enfim, qualquer coisa, ele fez parte da minha vida, minha história. E por ter feito parte da minha história, hoje eu consigo olhar para isso e escolher de forma madura. Escolher de forma madura. Perdão. Tuca, a primeira coisa é o perdão, liberar perdão, é entender que ele deu aquilo que ele podia te dar. E você ter sido traída não é culpa sua, né? Não é culpa sua ter sido traída. Mas ele deu pra você aquilo que ele possuía, e ele possuía apenas aquilo. Agora você não pode devolver pra ele na mesma moeda. O que você carrega? Porque nós só damos daquilo que nós carregamos. Nós damos aquilo que nós carregamos.
Você se sente culpada por ter sido traída? É isso? Tá calor aqui. Tá, o ar tá ligado, gente. Só que eu tô aqui na frente da janela porque eu queria fazer a live aqui. Mas tá bem calor. Sondamos o que temos. Só damos o que temos. Exatamente. Nós damos aquilo que temos. E às vezes a gente fala assim, eu tenho isso é bom, isso, aquilo é ruim. A gente dá o que a gente recebeu. O que a gente recebeu das nossas avós, das nossas mães. Não fui boa o suficiente. Tá vendo só, gente? Olha que interessante. A gente vai chegar naquelas palavrinhas que a gente falou no começo da live. Comparação, medo, abandono, rejeição. Então essa dor de não ter sido traída não tem nada a ver com ter sido traída. Tem a ver com eu me sinto rejeitada e não suficiente e abandonada porque eu fui traída. E eu fui traída por quê? Porque eu não fui boa o suficiente. Eu não fui boa o suficiente. Agora, quem falou pra você que o casamento depende de ser bom o suficiente? Nós não vamos ser bons o suficientes nunca. Entende? Agora, aonde está a raiz desse medo de ser traída ou dessa dor da traição? Está na rejeição. Então, nós vamos fazer o quê? Curar o quê? A rejeição. Nós precisamos trabalhar o quê? A rejeição. Quem te rejeitou a primeira vez? Qual história está escondida atrás dessa sua rejeição? Porque primeiro foi a rejeição do marido. Porque você se lembra, né, que você está falando da rejeição do marido. Mas essa rejeição, ela tem o quê, um fundamento. Porque vocês vão entender comigo que na nossa vida adulta, a gente só vai replicar ou potencializar as dores que foram causadas aqui, A gente na vida adulta não é capaz de começar a sentir nada, tá? Todas as linhas de psicanálise, psicologia vão falar isso, tá? Nós temos um período de formação de emoção, de sentimentos, de desejos, de emoções, tá tudo aqui, E aí, conforme vai passando a vida, nós só vamos replicando, potencializando. Vai potencializando. O que você vai potencializando aqui, É o que você já vivenciou nessa primeira fase aqui, nessa primeira idade. Então, qual foi a primeira vez que você se sentiu rejeitada? Busca aí, tenta entrar aí dentro de si. E essa vai ser a lição de casa pra vocês. A Dá falou assim que ela sentiu o divórcio dos pais, na minha história. Então, porque sentiu abandono. Olha só como isso é forte. Tá onde isso, gente? Tá no abandono. Por que tá se sentindo abandonado? Tenho medo do abandono, Por quê? Qual foi a experiência, qual a história que está atrás? Qual a história que está atrás da sua ferida? Você vai conseguir achar, Tuca, quando você tirar as suas máscaras ou seus óculos de honra. Amanhã eu vou explicar sobre isso, porque, gente, é muita coisa pra falar pra vocês. Eu não tenho como falar num dia só. Eu nunca me senti rejeitada, porque sou de não sofrer. Mas, será mesmo? Vou deixar aí uma pulguinha atrás da sua orelha. A gente tem óculos, e eu vou falar isso pra gente terminar a nossa live, que já é 11 horas. Eu espero que o Instagram não derrube, tá? Mas, né, pra não ficar também muito longo e muito extenso, que eu sei que vocês têm coisa pra fazer. E eu tenho, gente, eu tô estudando. E muito. Que eu preciso do meu diploma de psicanalista. Então, esse ano eu vou concluir
Então, tô assim, ó, estudando muito, 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 muito mesmo. Eu não entendi, mas sim frita dentro de mim. Você é forte. Ah, tá. Tá bom. O que eu ia falar? Esqueci, gente. Tá vendo? Eu tô dando esses apagão. Eu não consigo lembrar. Mas vamos voltar aqui, ó. A gente usa lembrei. A gente usa um óculos. E esses óculos, eles são chamados... Eu vou dar um nome aqui de óculos de honra. Vamos dizer assim. A gente usa esses óculos, essas máscaras. Então, por exemplo, nós somos ensinados que nós não podemos falar mal dos nossos pais, que nós devemos honrar os nossos pais, que nós não podemos ser ingratos, principalmente as pessoas que são mais velhas. Elas vão ouvir, elas vão falar sobre isso, elas vão dizer, olha, não, na minha casa meu pai falava e era lei. E aí hoje você fala assim, nossa, eu não posso falar, eu não posso nem... Porque na minha família, quando meu pai falava, aquilo era lei. Então se meu marido fala alguma coisa, ou alguma coisa que é lei. Tá vendo que tem uma história por trás desse sentimento? Tem uma história por trás disso? Então nós usamos uns óculos que foram nos dados como herança na nossa alma. E aí a gente não quer falar sobre as nossas dores, porque quando você for falar sobre as suas dores, você vai ter que colocar um alguém, um quem nessa história. E talvez esse alguém, esse quem, seja alguém que você ama muito, o papai, a mamãe, o professor, o líder religioso. E você não quer, porque você não pode falar, porque você não pode reclamar, porque você é ingrato. Se você falar sobre isso, você vai ser ingrata. Então, porque submissão é estar debaixo da missão e não sujeição no sentido de escravidão. E se fazemos exatamente o contrário, não vou repetir isso. Então, mas a gente replica. Lembra que eu falei pra vocês que tudo que a gente exclui, a gente atrai? Sabe aquela coisa do positivo e negativo? Tudo que a gente exclui volta para nós e nos aprisiona. Tudo que nós rejeitamos na nossa história, que nós não olhamos, fica latente na nossa alma. Porque a nossa alma não vai deixar aquilo passar. Ela precisa ser ouvida, ela precisa ser vista, ela precisa ser cuidada. Quando nós não conseguimos... Por que muitos traumas não conseguem ser acessados? Eu, por exemplo, tenho uma fase da minha vida que eu não consigo lembrar de muitas coisas, porque a dor foi tão grande, foi tão grande, foi tão grande, que meu cérebro, tipo, vou proteger ela. Vou deixar aqui escondidinho porque ela precisa ser protegida. E eu não quero que ela precisa sobreviver. Questão de sobrevivência do cérebro que ele faz, vamos lá esconder, não quero que ela tenha essa mensagem, ela não se lembre dessa dor tão grande. Só que aí eu não lembro do que aconteceu, mas aí numa situação eu lembro, putz, eu cheguei numa roda de pessoas que eu não conheço, eu vi alguns olhares e eu achei que aqueles olhares eram pra mim. Eu ouvi algumas frases, ou, nossa, as pessoas que chegaram ali nem me cumprimentaram, nem falaram oi pra mim, nem me aplaudiram por aquilo que eu fiz. Nossa, mas eu fiz o meu melhor e ninguém reconheceu o que eu fiz. Olha, eu dei o meu melhor. Eu ajudei essas pessoas e elas não reconheceram. Tudo que eu tinha pra fazer de melhor, abri mão da minha vida. Mas o que tá escondido aí que você não viu? Quantas vezes, talvez, na minha dor, o que eu escondi foi... Quantas vezes eu cheguei na sala de aula e as minhas amigas de classe não olharam na minha cara? Quantas vezes na sala de aula eu não fui a ridicularizada? Quantas vezes na escola eu não comi o meu lanche sozinha? Quantas vezes as pessoas não riram da minha roupa, do meu calçado, do meu cabelo? E eu só consegui acessar essas informações porque eu decidi ir no profundo, porque eu entrava num ambiente e eu sentia tudo aquilo. E não existia externamente, só existia dentro de mim.
Aquilo era latente na minha alma, mas externamente não. Mas eu fazia com que aquilo se tornasse real. Porque aí eu começava a ter os meus mecanismos de defesa. Ah, fulana não me viu, não me honrou, não falou comigo, agora eu não vou falar com ela também. Ah, porque não me cumprimentou, também não cumprimento. Porque foi grossa comigo, vou ser grossa também. Tá vendo? Tudo aquilo que eu tava escondendo, excluindo da minha vida, porque doía demais ter sido rejeitada pelas minhas amigas, doía demais ter sido comparada por elas, doía demais, oi Daisy, doía demais não ter sido acolhida por elas. Aí eu ficava, porque fulana não gosta de mim, porque ciclana virou o nariz pra mim, porque ciclana me rejeitou, porque fulana pensa que ela é quem? E eu, lógico, sanguínea que sou, vou mostrar que eu sou poderosa. Afinal de contas, eu, sou um pavão aqui. Então a gente tem sim que olhar para aquilo que a gente acha que não tem necessidade, porque a gente não consegue visualizar, porque muitas vezes essa dor ela tá o quê? Recalcada. Ela é uma dor recalcada. O recalque que a gente chama, na psicanálise, na psicologia, a gente fala que recalcada é aquela pessoa que fica... É o recalque mesmo, é aquela dor que tá lá intrínseca dentro do seu âmago, que você não consegue acionar porque tá recalcada, mas você reverbera, tem um ato falho. O que acontece? Em alguma situação de gatilho, você vai manifestar aquele sentimento, aquela dor. Então, o que eu quero que vocês pensem hoje... Durante esse dia, meninas que estiveram comigo aqui desde o começo, quem não teve, assiste a live toda. Para você entender, nós falamos então sobre identidade. Deus nos desejou, Deus nos quis, Deus nos projetou lá na eternidade e depositou em nós fonte de vida. Nós nos perdemos no meio do caminho, viramos as costas para Deus e aí entrou o que é a rejeição, o abandono, a comparação, o medo e outras dezenas e centenas de emoções que nos aprisionaram por toda a vida e que causam em nós dores até hoje. Olha aqui, ó. Exato, vou ler. Nossa, como carregamos a vida inteira. Para tudo que fazemos essas dores, criamos uma história e acreditamos nela e nos privamos da melhor vida. Exatamente isso, exatamente isso. Nós acreditamos naquilo, então nós acreditamos em todas essas dores e elas não é que não existe, que não é real, ela é real, só que ela tem um princípio, um fundamento. Essa dor que você tá sentindo tá aqui, ó, e é aqui que você precisa remanejar ela, é aqui que você precisa curar ela, para que você possa não levar ela para sua vida, porque se você levar ela para sua vida, você não vai alcançar isso aqui. Então, nós falamos hoje sobre essas angústias da nossa alma, porque para nossa identidade estar plena, nós precisamos estar com a nossa alma plena. E para nossa alma estar plena, nós precisamos olhar e dizer para nossa alma: alma, eu vejo você, eu sei que tem algo aí que precisa ser olhado, que precisa ser visto, e eu hoje decidi que eu vou arrancar a casquinha da minha ferida. E eu não vou mais mentir para mim mesmo e para todo mundo que eu sou a forte, poderosa, absoluta e que não sofro nada. E que eu dou conta de tudo. Eu não dou conta de tudo, gente. Eu já fui essa mulher que dizia: não sofro, perdi pai, mãe, família, tal, mas eu sou forte, eu não sofro rejeição, não sofro abandono, Imagina, eu dei a vida volta por cima, era pra eu ficar chorando, era pra eu ficar sofrendo, mas eu decidi que eu ia ser forte, que eu ia ser feliz, que eu ia ser uma mulher que ria. Só que, gente, era tudo uma máscara. E o pior de tudo é que depois, lá no fundo, eu via que eu era escrava, porque eu tinha que ficar provando o tempo todo pra mim mesma que eu era aquela pessoa. Então eu não podia falar não. Então eu não sabia me posicionar. Por quê? Porque eu era forte, eu tinha aprendido com a minha dor que eu precisava ser forte. E que, meu abandono, imagina, não vou falar pra ninguém, eu sou forte. Eu vou permanecer. Quem são essas meninas que não quiseram olhar na minha cara? Quem são essas meninas que não me escolheram pra jogar a queimada?
Quem elas pensam? Eu vou provar pra elas que eu sou melhor que isso. E dentro de mim tava recalcado uma dor terrível de abandono, uma dor terrível de rejeição, uma dor terrível de medo de ficar sozinha. E uma hora isso veio pra fora. E como que vinha? Vinha através disso. Eu era uma bonachona, sabe a bozinha? Fazia tudo pra todo mundo. Aí não era reconhecida, ficava de bico, entrava em depressão, chorava. Aí fazia tudo pro outro, não falava não. Aí a pessoa dava as costas e eu me sentia de novo aquela dor. E eu não conseguia concluir nada. Eu vivia começando coisas. Eu começava isso, começava aquilo, mas não conseguia concluir nada. Por quê? Porque no começo das coisas as pessoas me aplaudiam. Só que durante o processo, as pessoas iam viver a vida delas. Porque é isso que a gente faz, vive a nossa vida. Então não tinha mais aplauso. Como não tinha mais aplauso, eu sentia o quê? Rejeição, dor, abandono, medo. Aí eu abandonava, começava outra coisa. Aí era aplaudida, aí eu me sentia amada, querida, aceita, fazia parte. Uau! Só que durava quanto tempo? 30 segundos, depois o povo ia viver a sua vida e eu ficava na minha dor. Eu vivia começando e não terminando, eu vivia começando e não terminando. E foi isso em várias áreas da minha vida. Até eu entender que as minhas dores precisavam ser vistas, olhadas, as minhas emoções precisavam ser curadas. E eu falei, eu não preciso mais ser forte, eu não preciso mais ser boa, eu não preciso mais dizer sim pra todo mundo, eu não preciso mais carregar esse homem aqui dentro de mim. O meu pai era forte, mas ele era homem, ele era o pai. Eu não sou meu pai, eu sou frágil, não fraca, eu sou frágil. Eu sou mulher, eu tenho emoções, eu posso estar cansada, eu posso dar conta de tudo, mas não querer dar conta de nada. Liberdade eu posso fazer tudo, mas eu escolho o que eu quero fazer. Gente, eu não deixava meu marido descarregar o carro, porque eu era tão forte, né? Tão forte, eu tive 3 filhos homens, tenho, né? E eu ia no supermercado. A Darlene me conhece já há bastante tempo. Tem pessoal aqui que me conhece há muito tempo. Eu ia no supermercado, eu fazia a compra, eu descarregava o carro, eu pintava a casa, eu lavava, eu cozinhava, eu fazia faxina. Cada hora eu tava fazendo uma coisa. Eu faço, eu dou conta, eu consigo, eu vou fazer. Ah, eu preciso que vocês me ajudem a organizar. Eu vou organizar. Fiz curso de design, de organizer, mas aí eu não cobrava. Eu ia na casa das pessoas fazer de graça. Porque se eu cobrar, as pessoas vão me rejeitar. Porque a hora que a gente coloca preço, as pessoas vão te rejeitar. E aí, se eu colocasse o valor, não, vou ser rejeitada. Então eu fazia de graça. Me esfolava, tinha 3 crianças pequenas. Me arrebentava, mas ia pra quê? Pra ser aceita. Fazia comida. Nem gosto tanto de cozinhar, gente. Descobri que eu não gosto de cozinhar. Eu amo limpar a casa, mas não quero cozinhar. Agora meu marido tá se tornando um Masterchef. Eu tô ficando aliviada. Eu falo, ai, que bom que ele tá amando a cozinha. Faz 30 anos que eu tô com ele. Agora que ele decidiu que ele vai ser um Masterchef. Podia ter feito isso antes, né? Não podia. Tá na hora certa. Mas eu não tenho que amar cozinhar. Eu amo pôr a mesa. Eu amo arrumar a mesa. Eu amo colocar as coisas na mesa, arrumar, organizar, ter uma mesa maravilhosa. Mas eu não quero ficar cozinhando. Não gosto, não é do meu perfil, não gosto. Tem pecado nisso? Não. Mas eu precisava provar para as pessoas que eu era uma excelente mãe, que eu era uma excelente esposa, que eu era uma excelente mulher, eu precisava dar conta de tudo, inclusive lavar, passar, cozinhar, cuidar do filho, e ainda tá linda, maravilhosa. Gente, isso não existe. Isso não existe. Então, tá vendo, ó? 1001 utilidades. Eu ainda sou assim, não consigo cobrar nada. Sou Mulher Maravilha. Só que aí a gente descobre, gente, que a gente não tem superpoderes. A gente descobre que a gente não é essa Mulher Maravilha. Porque aí a gente vai pro nosso quarto e a gente chora. Só que ninguém vê. Porque eu sou tão forte que eu não vou... Ninguém vai ver eu chorar. E aí aquilo que eu falei pra vocês no começo da live.
se a gente não expor as nossas dores, as nossas feridas, elas não vão ser curadas. Porque não tem como chegar a remédio. E talvez essa live seja um metiolate que queira entrar aí pra curar a sua ferida. E às vezes vai doer, porque vai mexer. Vai ter que arrancar a casca. Entende? Então, ó, eu choro muito. Eu choro muito por quê? Porque eu me sinto rejeitada, porque eu me sinto abandonada, porque eu tenho medo, porque eu... Por que é que eu tô chorando demais e não tô vivendo a vida que eu tenho pra viver? Gente, deixa eu falar uma coisa. Algumas aqui de vocês conhecem o meu testemunho, talvez outras não. Mas eu, depois de muito tempo, eu cheguei a ficar uns 3 anos, praticamente, de 2 a 3 anos, assim, inválida. Depois de tudo isso, eu me tornei inválida, porque eu não conseguia fazer mais nada. Adoeci no meu físico as minhas dores emocionais. Eu adoeci fisicamente porque eu não conseguia expressar as minhas emoções, falar das minhas emoções, e meu corpo tava gritando de dor. E eu travei. Literalmente eu travei, eu não conseguia fazer nada, absolutamente nada. Até o dia que eu entrei no centro, fui internada, e aí o médico falou pra mim assim, ó, pro meu marido, olha, ou ela faz a cirurgia, ou ela morre. Ou ela fica, ou ela vai. Pode ser que ela faça a cirurgia e dê tudo bem, e pode ser que ela faça a cirurgia e dê tudo mal. Tá certo? Naquele momento, gente, eu pensei, meu Deus do céu, eu tenho marido, tenho 3 filhos, tenho um filho terminando a faculdade, tenho 2 filhos adolescentes na época. Eu só tenho 37 anos. Não, eu tava com 39. 39 anos. Eu só tenho 39 anos. Eu tinha feito uma cirurgia 2 anos antes, aos 37, a primeira cirurgia. Então, dos 37 aos 39 foi terrível pra mim. E eu parei e falei, eu tenho só 40 anos. Nem... Aí eu lembrei e falei, nossa, minha avó morreu nova. A minha mãe morreu muito nova. Gente, só fui entender isso agora, depois de ter passado, né? E eu tava repetindo um padrão de dizer não pra vida. Porque eu não queria olhar pras minhas emoções, então eu preferia dizer não pra vida. Eu dizia não pra vida, não olhando pras minhas emoções. Só que naquele momento eu fui tão cheia de Deus, eu falei, Deus, se o Senhor me der vida, eu vou viver minha vida de uma forma intensa. E nunca mais eu vou deixar ninguém dizer pra mim quem eu sou, porque eu sei que o Senhor é meu Pai. Se o Senhor me tirar dessa, eu vou ver uma vida que faça sentido de verdade. Eu vou ver uma vida que realmente seja boa pra viver e ser vivida e sobrar vida. Então, naquele momento que eu tava diante da morte, eu tive que decidir o que eu queria fazer com aquela vida que Deus tinha me dado. E eu decidi que se eu saísse daquele centro cirúrgico, eu ia ter uma nova vida. Então eu quero falar pra você hoje, às vezes você tem uma dinâmica que eu uso, né? E no meu encontro eu vou usar uma dinâmica que vocês vão... vai ser muito bom. Tô preparando algo super legal pra gente. É isso, é você se ver e falar assim, ei mulher, você tá dentro do caixão. O que você vai fazer com isso? Você vai fechar a tampa ou você vai levantar daí? Porque a sua vida pode ter sido uma vida muito dura, muito difícil. Pode ter doído demais. Mas até quando você vai continuar produzindo o fruto da dor? Gente, nós somos um jardim regado todos os dias. Nós somos um jardim. As nossas raízes, elas vão, se elas estão plantadas, né, nessa terra fértil, ela vai continuar produzindo. Então, eu vou mostrar pra vocês algo. Peraí. Uma dinâmica aqui, ó. Isso aqui é cebola roxa. Eu fui no supermercado, comprei cebola roxa e esqueci da cebola dentro da geladeira. Fui viajar, passou vários dias, semanas, acho que meses. E a cebola estava dentro da geladeira, num saquinho,
E tava lá. E eu chegava e falava, amanhã eu faço a cebola. Amanhã eu faço a cebola. Amanhã eu faço a cebola. E ficou aquela correria, final do ano, tal. A hora que eu peguei a cebola, ela já tava toda enraizada. E começando a brotar dentro da geladeira. Sem água, sem adubo, sem luz. Ela produziu aquilo que ela é. Ela deu à luz aquilo que ela é. Ela é uma cebola. E se ela ficar ali, ela vai germinar. O que você é? Você é as suas dores? Se você é as suas dores, você vai germinar dores. E olha que linda, ela vai dar uma florzinha. Aí quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, eu não vou jogar isso fora, não vou comer, não vou jogar fora, eu vou deixar ela produzir, porque ela tá pedindo pra viver. Essa cebola tá pedindo pra viver, pra ser exponencial, pra frutificar, pra ser expansiva, pra gerar vida. Ela tava lá, jogada na gaveta, escondida. Meu Deus, que tremendo isso agora. Sozinha, abandonada, ninguém viu ela. Eu não vi ela. Todos os dias eu abria a geladeira. Parecia que ela tava abandonada, que ela era lixo. Olha o que Deus fez dela. Você consegue entender que eu tô falando isso pra você? Todo o potencial de vida da cebola já estava nela. E ela lutou para viver, para expandir aquilo que ela já era. E quando eu vi isso, eu falei, eu preciso que ela faça o que ela veio para fazer. Eu fui lá, peguei um potinho de sorvete, que eu sou dessas, que eu tinha aqui um potinho de sorvete. Peguei uma terrinha, uma areinha que eu tinha lá, fiz aqui coloquei aqui um adubo e falei, bom, ela não precisa de muita coisa. Pelo que eu tô vendo, ela não precisa de muita coisa pra ela expandir e pra ela expressar o que ela é. Ela precisa de um pouquinho de água, ela precisa de um pouquinho de luz, ela precisa de um pouquinho de umidade. Eu coloquei ela aqui, eu umedeço ela, eu já colhi dela 3 vezes. Agora eu quero falar uma coisa pra você. Eu tô aqui pra talvez ser a sua terrinha. Eu tô aqui talvez pra ser a sua aguinha, o seu solzinho. Pra você expressar tudo que você é. Tudo que você precisa pra gerar vida está em você. Agora você pode ser aquela mulher que tá plantando dor. Plantando rejeição, medo, angústia, tribulação, angústia, falta de aceitar o que aconteceu na sua vida. E isso é normal. Isso é normal. Porque dói mesmo, porque é ruim mesmo. Mas eu quero hoje convidar você. Deseje ardentemente. Fala, eu não vou mais produzir frutos de amargura. Escreve aí pra mim. Eu não vou produzir frutos de amargura. Você tem, não tenho garra, não tenho persistência, acho isso muito triste. Você tem, porque você tá viva. E enquanto a vida, a esperança. Existe uma maneira de você olhar e dizer, eu posso mudar a história da minha vida e eu vou fazer isso. Então hoje você vai falar assim, eu consigo. Tuca coloca assim, eu consigo. Passos de fé. Palavras que geram vida. Eu consigo. Você consegue. Tuca, você vai falar pra você mesma, eu não vou produzir frutos de amargura. Eu não vou produzir frutos de amargura. Nós vamos transformar o nosso jardim, gente. Nós vamos transformar o nosso jardim. Assim como essa cebola lutou pela vida, eu quero dizer pra vocês, também pode ser essa cebolinha aí. E na cebola, olha, ai meu Deus do céu, eu já queria orar em línguas aqui agora. A cebola, ela tem várias camadas.
E nós somos iguaizinhas às cebolas, nós temos várias camadas, até a gente chegar lá no miolinho. E o que eu tô fazendo com você aqui, ó, é abrindo essas camadas. Tá? Nós vamos entrar lá no profundo. Ou nós vamos vir de dentro pra fora ou de fora pra dentro, mas nós vamos entrar e transformar essa cebola nisso aqui que ela tá sendo transformada. Eu tenho certeza que essa cebola, que essa meu plantio aqui, a minha horta de cebola, vai ficar extraordinária e vai dar uma flor linda e vai produzir muito. Tá bom? Você aí que é uma cebola, você que é uma mulher que tem várias camadas, que precisam ser agora perfuradas para que você entenda a sua identidade, seu propósito, o porquê que você não consegue sair de onde você tá. Amanhã nós temos live às 10 da manhã de novo e eu vou trazer para nós aqui o porquê que nós estamos tão ligados à nossa herança familiar sistêmica e o porquê que nós não conseguimos produzir os frutos que nós deveríamos produzir naturalmente. Por quê? Quais são os impedimentos? Quais são as situações que nos impedem de viver isso? Tá bom? Estamos combinadas? Foi bom pra vocês? Exatamente, Dá. Estamos entendidas? Vocês gostaram da live? Vocês vão compartilhar com alguém? Vocês vão dizer, ó, tem uma moça louca lá na internet, ela fala meio estranho, ela é meio esquisita, mas ela tá falando umas coisas legais que faz sentido, que fala assim, faz sentido pra mim, fez sentido pra mim, eu vou compartilhar com você. Porque uma das leis que nós vamos entender aqui é a lei do dar e é a lei do receber. Eu estou dando pra vocês algo que Deus colocou no meu coração. E como forma de gratidão, vocês vão compartilhar isso com outras pessoas. Seja fiel no pouco e no muito Ele vai nos colocar. Ai, fiquei feliz. Amém. Janete, que bom, meu amor, que você pôde participar. Espero que você possa participar das outras lives. Se você não puder participar, quem não puder participar, gente, eu vou deixar a live salva. Só que eu vou colocar lá no canal do YouTube. Ah, outra coisa, eu vou colocar o link também na bio do meu canal do YouTube, tá bom? Que eu vou colocar lá várias coisas, vários assuntos. A gente tá tentando fazer coisas novas e boas e prósperas. Uma delas é o canal do YouTube. E eu vou mandar, e então vai ficar salva lá também, que é um vídeo mais longo, mais pesado. Lá você coloca, pode ouvir na televisão, pode. Então eu achei que lá é um lugar excelente pra gente poder deixar salva, não se perde, não é tão difícil como no Facebook, no Instagram, etc, tá bom? Ok? Beijo pra vocês, mulheres, gratidão toda minha. Então faça isso, tá bom? Hoje tire um tempinho, se você puder, pega um papel, uma caneta, tenha um caderninho, já falei isso pra vocês em outras lives, mas tenha o seu diário, ó, gente, tenha lá o seu caderninho, ó, pra você colocar aqui dentro as suas histórias, suas vivências, porque um dia isso vai fazer muito sentido na sua vida e nós precisamos anotar aquilo que é bom nas nossas vidas, faz sentido pra gente poder ensinar um dia as pessoas, tá bom? Então coloca lá a sua dor hoje, né? Qual é? Rejeição, abandono, medo, vergonha, culpa. Coloca lá. Aí nós vamos trabalhar, você vai começar a fazer um mapa mental aí do quais são suas dores, do porquê que você tá sentindo tudo isso, tá bom? E aí nós vamos entender e chegar lá na frente e falar, poxa, algumas chaves viraram dentro de mim e eu sei que eu posso ir muito mais além, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês, fiquei muito feliz em retornar aqui. Nós vamos ter uma semana maravilhosa, tá bom? Deus abençoe vocês, até amanhã. Fiquem com Deus, viu? Eu vou mandar para todas vocês o link, tá bom? Beijo.